Fala galerinha do Dev Dojo, beleza? Meu nome é Breno Araújo, já faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas tô de volta, né? Passei um tempo aí no mercado de trabalho, focando em diversos projetos aí de certa relevância e adquiri bastante experiência com cloud nesse caminho, principalmente com AWS, que é o que eu venho trabalhando aí pelos últimos anos. Inclusive, tirei algumas certificações, né? Tenho arquitetura de soluções e também tenho trabalhado bastante com modernização de sistemas legados aí de um certo tamanho para dentro da AWS, né? Com isso eu adquiri bastante experiência e aí conversando com ele a gente falou, pô, acho que faz sentido, é o próximo passo do DevDojo a gente começar a falar também sobre como tudo que a gente aprendeu a construir aqui, né, o código que a gente aprendeu a fazer, serviços, microserviços, rodam no final do dia, onde que eles estão rodando, como que eles servem, como que eles escalam, como que eles se tornam disponíveis, como que a gente coloca eles em produção, enfim, falar sobre esse mundo de infraestrutura, principalmente com foco aí na cloud da AWS e, claro, trazendo isso para a gente que é programador, né? Eu tenho aí pelo menos uns 10 ou mais anos de experiência, vai depender se contar ali o tempo que eu codava só servidorzinho de Tibia, né? Servidor hot server, para quem conhece, e é isso, né? Então, sobre o treinamento, para quem que é esse treinamento? Pessoas que não conhecem muito o universo ainda, é bem básico, a gente vai começar pelo princípio, trazendo, por exemplo, um alinhamento de termos sobre o que é cloud, o que é IaaS, PaaS, SaaS, enfim, multi-cloud, cloud híbrida, cloud privada, cloud pública, que são terminhos ali que a gente, quando entra no mercado de trabalho, escuta bastante, né? Principalmente quando você entra numa empresa que já usa cloud, muitas vezes já existe todo um fluxo de CI/CD e tudo mais, e você se perde ali nessa sopa de letrinhas. Então, eu diria que é para essas pessoas, mas também para quem já entende um pouco mais o que é cloud, já trabalha, mas tem curiosidade ali de entender, por exemplo, como é organizada a network, como que são subdivididas, já ouviu falar sobre subnet, VPC e outros termos ali que a gente fala dentro, por exemplo, da AWS, e trazer isso aqui para uma luz, vamos dizer assim, né? Focando, claro, em quem é iniciante. Parte desse treinamento eu me baseei em um treinamento que eu fiz da própria AWS, chamado Advanced Architecting on AWS, que ele mostra uma arquitetura chamada de Three Layer Architecture, e a gente vai entrar nela na parte prática também, vamos fazer junto aqui, né? Mudou bastante coisa no console da AWS, se você já viu também é interessante para ver essas atualizações, e é isso aí, sem mais delongas, vamos para a prática, beleza? Então, a primeira pergunta que a gente se depara é: o que é cloud? Cara, é uma pergunta de certa forma fácil de responder, mas que tem respostas diferentes por aí se você pesquisar em alguns lugares, né? Para mim, a cloud ela nada mais é do que uma maneira de fornecer computação, storage, uma série de outras necessidades físicas, né? Rede, segurança que a gente precisa para colocar uma aplicação online, né? Disponível para que as pessoas utilizem, e isso em larga escala, às vezes distribuído globalmente, e pagar por isso, sem precisar que a gente tenha o custo inicial, vamos dizer assim, de criar um data center do zero, comprar máquina, alocar. E para quem já está nesse ramo há algum tempo, vai se lembrar, por exemplo, de servidores VPS, de Linode, de DigitalOcean, que você ia lá, alugava um servidor por hora, e aí você configurava ele todo, ia lá, colocava suas rotinhas para liberar, para conseguir acessar SSH. Então, tudo isso, vamos supor que migrou para algumas empresas que bolaram ali uma maneira excepcional de fazer isso, de vender como serviço, de vender por hora. E vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para quem não entende nada do que é. Pensa numa padaria, né? A gente quer abrir uma padaria, vamos supor, e a nossa vontade é fazer pão, um pão diferenciado, que só a gente tem a receita da vovó, e que a gente sabe que vai fazer sucesso. Só que para vender esse pão, antigamente, vamos dizer assim, eu precisava comprar forno, comprar todo o equipamento da cozinha, né, preparar, enfim, fazer tudo do zero. Talvez ter um ajudante ou outro, um para cuidar do forno, enfim, tem todo um alicerce que teria que ser construído para que eu pudesse fazer o meu pão e vender o pão que era o que eu queria no final do dia. E aí, quando você fala, vamos supor assim, agora eu tenho um serviço que provê a cozinha sob demanda. E não só a cozinha, mas o forno e outros subterfúgios ali para você focar em fazer o pão. Então, basicamente, o que vai acontecer é,
Ao invés de eu fazer toda aquela parte de construção da cozinha, configuração do forno, eu vou simplesmente pegar minha receita de bolo, os ingredientes que eu preciso, ir para aquela cozinha, pagar pelo o tempo que eu vou usar ela, pagar pelo tempo do forno, e depois disso ter o meu pão para vender, que é o que eu queria no fim das contas. Então, se a gente comparar o processo de fazer o pão sem ter um serviço que fornece a cozinha e enfim, o forno e todos os outros subterfúgios que eu preciso para chegar naquele meu pão pronto, eu vou precisar, né, fazer, né, tudo do zero. Então, a cloud, se a gente trouxer aqui para o mundo de software, ela funciona mais ou menos assim. Eu quero fazer um software, eu quero construir uma aplicação, resolver um problema. Só que ao invés de eu ter que me preocupar com servidor, com escala, claro, você ainda vai ter que se preocupar com isso, mas de uma maneira bem mais tranquila. E quando eu digo mais tranquila vamos de novo falar aqui do exemplo do pão. Né? Vamos supor que para padaria você precisava configurar o forno. Para configurar o forno, você precisa instalar, saber quanto de gás, enfim, tinha que fazer todo esse processo de meticuloso ali de botar o forno para funcionar de maneira segura. A mesma coisa aconteceria se você fosse fazer o deploy da sua aplicação, ou seja, pôr ela para rodar num, por conta própria, seja no servidor que você tem que configurar tudo, rede, cabeamento, energia, aonde ele está, bateria, enfim, todas essas questões para garantir que o teu servidor não caia, ao invés de usar um serviço na cloud que já está pronto com tudo isso configurado e você simplesmente configura algumas coisas ali para botar para rodar, ou seja, seria como setar a temperatura, o tempo e botar lá o teu pão para fazer e ele vai sair pronto, né? Obviamente que quando a gente traz para o mundo de software, tem muito código envolvido ainda, bastante coisa, isso não abstrai da gente ter que codar, mas no fim das contas abstrai o trabalho que a gente teria de manter essa infraestrutura. Beleza? Então eu vou definir cloud como sendo assim, e aí quando a gente fala de cloud pública, cloud privada e cloud híbrida, são só maneiras de definir quando uma cloud é pública, por exemplo. AWS, Azure, GCP, elas são serviços de cloud que estão lá publicamente disponíveis para que todo mundo consiga acessar, criar seu cadastro e configurar a sua solução e tudo mais. E muitas vezes elas dividem recursos entre várias soluções, claro. De maneira física, divide recurso, né? Duas empresas, duas soluções dividem o recurso, mas isolados logicamente, né? E aí, claro, também tem como você ter esse isolamento físico dentro da cloud, a gente vai falar um pouco disso depois, quando tiver mais avançado, mas a princípio acho que dá para entender assim, beleza? Então, dentro da cloud pública, cada um tem o seu condomínio, mas estão dentro do mesmo data center. Quando eu falo de cloud privada, vou dar um exemplo aqui, empresa Abadá queria subir uma solução na cloud, como se fosse uma cloud pública, né, vamos dizer assim, mas dela mesmo, porque ela não confia em colocar em lugar nenhum. Um exemplo de empresa grande que faz isso, por exemplo, é a Uber. A Uber ela tem cloud privada, vários data centers com infraestrutura, com tudo, mas porque é uma decisão de negócio dela. Desde um princípio, eu acho que ela optou por ter tudo privado. E outros exemplos de empresas grandes, eu acho que Itaú também tem, a maioria dos bancos tem cloud privada. E aí, quando a gente fala de cloud híbrida, é quando você mistura esse conceito de uma cloud privada que pertence a um determinado, né, escopo ali de empresa, de até pessoa física, tanto faz. E ele precisa conectar isso, por exemplo, com a cloud pública para fornecer alguma solução. Vou dar um exemplo. Você tem ali suas bases de dados na tua cloud privada e tem o teu front-end numa cloud híbrida, numa cloud pública, desculpa. E aí você, né, troca arquivos, o front-end fala com o back-end na cloud pública, que por debaixo dos panos acessa via uma rede privada ali a tua cloud privada, e aí você tem isso funcionando de maneira híbrida. Uma parte da solução rodando numa cloud pública, com serviços, né, shareados, que a gente fala, e uma outra parte da solução rodando numa cloud privada. E quando a gente fala de serviços cloud, eita, desculpa que eu balancei tudo aqui, gente, mas quando a gente fala de serviços na cloud, a gente tem tudo como sendo serviços, no final das contas, ali dentro da cloud, né? Vamos de novo trazer ali a luz do nosso exemplo da padaria. Então, se a gente fosse falar da padaria como, né, o nosso negócio é uma padaria. O que a gente quer resolver é fazer pão, fazer bolo. E para isso, um dos serviços que a gente vai usar ali da nossa padaria, cozinha cloud, vou chamar assim, é o forno, que é um serviço que eu associaria como sendo uma infraestrutura. Trazendo isso aqui para o mundo da computação, né, do software, do desenvolvimento de software, a gente pode dizer que é o servidor, é a nossa máquina com CPU, memória, rede, disco e tudo mais. Então, o nosso serviço ali no caso é o bakery, é o forno, né? E aí, para usar esse forno, a gente paga por hora.
Então, quando eu falo de um serviço, trazendo isso aqui para um paralelo de serviço cloud, poderia ser, por exemplo, que eu estou alugando um servidor com CPU, memória, disco, rede, por um período X e vou pagar pelo tempo que eu usar ele para rodar ali a minha aplicação. Quando a gente fala desse tipo de locação, né, de uso de serviço, existe é, é, essas letrinhas, né, que caracterizam ele, que é o IaaS, que é o Infrastructure as Service. E é bom não confundir com IaaC, que é outra coisa, muitas vezes eu ouvi bastante falar também, que é Infrastructure as Code. Estão relacionados, mas são coisas diferentes. Então, o IaaS é o Infrastructure as Service, que é quando eu pego aquela infraestrutura mesmo, ou seja, como o exemplo que eu dei aqui de pegar o forno, setar a temperatura, colocar o meu bolo ali para assar, saber o tempo que ele vai assar e depois pagar pelo período que eu usei, mas eu configurei o forno. Agora vamos supor que, diferente disso, eu teria um forno já pré-configurado, vou dizer assim, tá? Com a temperatura setada, com um certo já uma facilitação ali, por exemplo, a forma já untada para colocar meu bolo, e aí eu uso aquele forno por um período, claro, também, mas focando não mais em saber qual a temperatura certa, quanto de gás eu estou usando e nada disso. Eu foco simplesmente em colocar o bolo lá, tirar o bolo pronto e aí depois eu vou confeitar, fazer os outros processos que eu preciso com ele e talvez eu use até outros serviços daquela, né, Cloud Kitchen ali, a nossa cozinha cloud, para chegar na minha solução, que é o pão, o bolo pronto, confeitado e pronto para vender. Né? Então, se eu fosse trazer isso para o mundo de software, seria, por exemplo, como eu preciso desenvolver uma solução que ela tenha autenticação de usuário. E aí, ao invés de eu criar lá um serviço que faz autenticação de usuário, eu uso alguma coisa pronta, tá? Trazendo, por exemplo, para cloud, eu posso usar um Cognito, posso usar, enfim, uma série de soluções ali que tem disponível de serviço para que a gente encare eles como uma parte da plataforma que está lá disponível na cloud para a gente usar e chegar numa solução. E essa siglazinha seria o PaaS, que é o Platform as a Service. Então, Platform as a Service é aquilo que é uma plataforma que fornece ali serviços, né, que já estão pré-configurados, já fazem uma situação específica para trazer para a gente o resultado e a gente usar isso e chegar numa solução de negócio. E quando a gente fala de SaaS, que eu acho que está cobrindo aqui, mas eu consigo mudar, tá? Quando a gente fala de SaaS, o SaaS nada mais é do que uma maneira, né, de você vender o software por pronto, né? Vamos de novo no exemplo da padaria. Ao invés de eu locar a cozinha e ir configurando algumas coisas ali para mim, na verdade, mantendo aqui o exemplo do bolo e do pão, eu só tenho a receita do pão e do bolo. E lá na cozinha cloud também já tem o cozinheiro, o padeiro, já tem tudo. Eu simplesmente passo a receita, recebo o bolo pronto. O meu trabalho é colocar a receita. Se eu vou trazer isso para software, né, poderia ser, por exemplo, a gente usar o Google Drive, usar um serviço de e-mail, né, serviços, né, eu vou dar exemplo Notion, até ChatGPT, é um SaaS também, né, um Software as a Service. Enfim, todos esses são exemplos de software que já estão prontos, são vendidos como solução, né? Então, essa é a diferença entre IaaS, PaaS e SaaS. E aí, para finalizar, na nossa sopa de letrinha aqui, o que é a multi-cloud, que você pode ouvir falar também. E a multi-cloud, eu definiria como sendo uma maneira de você usar, né, mais de uma cloud. Aí tem soluções específicas que precisam disso, com distribuição global, com alta disponibilidade, alta resiliência e precisam estar em mais de uma cloud, né? A gente vai chegar mais tarde ali no conceito de entender como que é dividido, né, a infraestrutura da cloud, como que ela é disposta, e de novo com ênfase na AWS, mas muitas vezes tem solução que precisa estar em mais de uma cloud, não só na infraestrutura da AWS, não só na infraestrutura do GCP, por exemplo, está em três. E aí tem ferramentas, inclusive de IaaC, que ajudam a gente enfim, provisionar nossos recursos, criar tudo que a gente precisa criar ali na cloud para fazer funcionar, pensando nisso, né? Você tá bem de leve aqui o Terraform, por exemplo, que é um carinha de IaaC que ajuda você a construir infraestrutura pensando em mais de uma cloud, não só na AWS, beleza? Então, seria isso, multi-cloud. Eu preciso fazer o deploy, né? Botar minha aplicação para rodar em mais de uma cloud, ou seja, está distribuído localmente. Muitas vezes isso pode ser simultâneo, ou seja, eu tenho minha solução rodando na GCP e na AWS ao mesmo tempo ou não. Eu posso ter um fallback, né? Que é caiu ali na AWS, eu recupero, passo, né? Vira a chavinha para fazer tudo ali pela Google Cloud.
Então, sobre o que é cloud, eu acho que é isso, é bem mais simples. Esse vai ser nosso primeiro vídeo. E aí, prometo que vai ser breve, vai ter mais um vídeo explicando aqui um pouco de conceito e adoção. E aí, no terceiro vídeo, provavelmente a gente já vem para prática, beleza? Então é isso, valeu, um abraço. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike, o comentário, fala por que não, para até ajudar a gente aí com feedback e a gente vai melhorar, beleza? É isso, um abraço.